Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Rodadinha, boa, voltando, Brasileirão. Mirassol, a grande surpresa do campeonato, que já não é surpresa para ninguém, mas ainda assim, né? A gente olha para o G4 e vê uma equipe que nunca tinha disputado uma Série A na sua história. E outra, se você olhar para a equipe, você não vê nenhum craque ali, você não vê nenhum jogador acima da média, analisando individualmente, mas o coletivo do Mirassol não é brincadeira não. Que time bem comandado, estruturado, organizado, um monte de jogador que não servia para Grêmio, São Paulo, Corinthians, foi pro Mirassol, jogador de Série B, nível de Série B, e o time está conseguindo mais da metade do campeonato. Os caras estão conseguindo ficar cada vez melhores. É impressionante o trabalho do Mirassol. Agora, quem está impressionando também pela força nesse início de reta final é o Palmeiras, hein? O Palmeiras, dado como cachorro morto, dado como protocolar, dado já como não arma nada, já é do Flamengo. E o Palmeiras está ali mostrando que não está de brincadeira. Não está de brincadeira. No primeiro tempo foi só 4-0. Só um 4-0 em cima do Internacional para resolver o jogo e depois fazer o tempo passar, né? Meteu 4 no Internacional, 4-1 ontem no Allianz Parque. Coitado do Colorado. Situação complicada vive o Inter, né? E o Palmeiras grudadinho ali, doido para assumir essa liderança, jogando a partida que tem a menos que o Flamengo, mas ele torce muito para um tropeço do Flamengo. O Flamengo é um time que tropeça pouco. Tropeçou no Grêmio. O Palmeiras não conseguiu vencer o clássico contra o Corinthians. Agora o Flamengo pega um adversário encardido, né? Na história, o Juventude é um adversário encardido no Alfredo Jaconi para o Flamengo. Mas o Flamengo, por outro lado, pode terminar o ano de 2025 vencendo todas as partidas jogadas no Rio Grande do Sul. Isso é raríssimo. Juventude, Inter e Grêmio. E o Flamengo ainda ganhou do Inter no Brasileirão e na Libertadores, né? O Flamengo pode fechar o ano vencendo todos os jogos dentro do Rio Grande do Sul. Vamos ver. Hoje, o jogo contra o Juventude, e não tá friozinho no Alfredo Jaconi, não. A situação tá complicada, né? Mas, falar da rodada, Palmeiras goleando o Internacional, colocando o Inter mais para baixo e deixando o torcedor do Palmeiras sonhando com o terceiro Brasileirão em 4 anos. O Palmeiras era o atual bicampeão brasileiro na sequência, 22-23. O Botafogo tirou o título do Palmeiras em 2024. E agora, 25, o Palmeiras está na perseguição ao Flamengo. Grande jogo do Vitor Roque. Para quem criticava o Vitor Roque, né, senhor Mauro César? De que não vai fazer nada, isso e aquilo e tal. Nos últimos 7 jogos, são só 6 gols e 4 assistências, né? Então, se for comparar o Vitor Roque com algum outro jogador do futebol brasileiro desse recorte, acho que vai ficar difícil, né, Mauro César, comparar com algum, né? Mesmo que seja com o queridinho dele, o Samuel Lino, né? Vitor Roque tá jogando muita bola. Muita bola. Está sendo decisivo, não interessa se é contra o Vitória, se é contra o Inter, se é contra o Sporting Cristal, tal. O que interessa é que está sendo decisivo. Bom, além da grande vitória do Palmeiras, a gente não assistiu a um grande jogo. Para falar a verdade, foi um dos jogos mais chatos que eu já assisti. Bem o padrão de jogo do Corinthians mesmo, que é esse time enjoado, esse time chato. O Dorival Júnior consegue amarrar o jogo, ele impede o jogo da equipe adversária, também o Corinthians não faz pressão, e numa bola assim, vadia, uma cobrança de falta, batida pelo Mateuzinho, o Ramalho fingiu que desviou, tentou desviar, ainda bem que não desviou, torcedor do Corinthians, porque foi o gol da vitória do Corinthians. Um jogo chato, um gol feio, né? Bem que o Dadá diz que feio é não fazer gol, mas enfim, uma vitória do tamanho do jogo, Corinthians e Fluminense, um jogo de meio de tabela, e o Flu agora caiu, e o Corinthians ultrapassou o tricolor carioca na classificação. O Corinthians está ali, né?
Estou na semifinal da Copa do Brasil, é só em dezembro agora, é tentar subir o mais rápido possível para ficar ali nas primeiras 8 colocações, 6 colocações. Se alguém demole, o Corinthians não vai perder a oportunidade, mas o Corinthians não é regular, essa é a grande questão, né? O Corinthians não é uma equipe regular. Ele vence um jogo como esse no Maracanã, é bem capaz de tropeçar no próximo. Então, é o Campeonato Brasileiro, na verdade, né? É difícil você encontrar equipes muito regulares. Quem tem uma regularidade maior tá lá em cima na tabela, que é o caso do Mirassol, né? É o caso do Mirassol. O Mirassol é uma das equipes mais regulares. Derrota foi para o Flamengo. Foi só para o Flamengo. Jogou contra o Cruzeiro, um adversário lá de cima, deu mole não, empatou, jogo 1-1. De resto, o Mirassol tem ganhado de todo mundo. Essa é que é a grande verdade. O time do Mirassol vem evoluindo, vem crescendo, perde jogos, perde. Tropeça em casa às vezes? Tropeça. Fora de casa não consegue conquistar uma vitória? Mas o Campeonato Brasileiro é o campeonato dos irregulares. Aquele que está um pouquinho acima da irregularidade, lugar comum do Brasileirão, ele se destaca ali entre os primeiros. E o Mirassol agora é o 4º colocado do Brasileirão, é isso mesmo. Estava na 6ª colocação, como Botafogo e Bahia não jogaram, ele deu um salto para a 4ª colocação. Agora o Mirassol está secando o Botafogo contra o São Paulo e secando amanhã o Bahia contra o Cruzeiro, para que ele continue ali no G4. Existe uma grande possibilidade, tá? Mas o Botafogo hoje joga contra o São Paulo. São Paulo vai estar aí com um time um pouquinho modificado. O Botafogo também tem problemas, né? O Arthur Cabral não joga, está com edema ósseo. O Arthur, ponta direita, também não joga, problemas musculares. O Botafogo também tem os seus problemas, né? Mas o São Paulo tem jogo de Libertadores, tem problemas para resolver. Ferreirinha não joga, Luciano não joga. Então vai ser um jogo de desfalques. Aí vamos ver se a força do São Paulo no Morumbi vai falar mais alto que a necessidade do Botafogo de vencer para também entrar no G4. O Botafogo briga também para entrar no G4. O outro jogo da noite foi o jogo do Fortaleza, né? Logo após a demissão de Renato Paiva, o Fortaleza foi lá e venceu o Vitória por 2-0 no jogo em que o Martim Palermo, vocês lembram do Palermo, né? Atacante do Boca Juniors, jogou Copa do Mundo pela Argentina, muito conhecido por perder 3 pênaltis. Brincadeira, coitado do Palermo, né? Fez tanta coisa importante na carreira com o Boca Juniors, campeão de Mundial, Libertadores, né? E parece que recuperou a autoestima do Fortaleza. Venceu, o que não acontecia há muito tempo, trouxe o Daverson de volta, trouxe os jogadores afastados de volta, parece que ganhou o grupo. Bem que ganhar do Vitória da Bahia dentro do Castelão também não é nenhum mas o Fortaleza poderia simplesmente ter morrido de véspera. Tá vivo no campeonato. Hoje tem mais rodada, tem muito jogo importante. É claro que a gente volta aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para falar do finalzinho dessa rodada de domingo. Beijo grande, até a próxima!